A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. A minha saudação a todos vocês que estão ligados aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Alegria, a partir de agora passaremos a ficar juntos na nossa entrevista do dia, no bate-papo diário aqui da TV Serra, a nossa entrevista do dia que tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 36 96 1103. Ainda também com o apoio da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Acessa www.csg.com.br e confira o meio, a alternativa que mais combinar com você. A entrevista do dia na TV Serra, canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha, Facebook da TV Serra, canal do YouTube da TV Serra, Instagram da TV Serra, site da TV Serra e aplicativo da TV Serra. Então tem um pool de alternativas para você acompanhar a nossa programação. Estamos muito próximos de iniciar então a campanha da fraternidade, período da quaresma em todo o mundo. A quaresma é um período muito especial da Igreja Católica, é um período marcado pela conversão, por um exercício, uma reflexão muito interior sobre uma conduta de vida, enfim, tudo buscando uma vida nova que virá pela frente. E no Brasil nós temos a campanha da fraternidade que acontece paralelamente, junto com a quaresma. Ela é lançada, inclusive, na quarta-feira de cinzas. Nesse ano com o tema Fraternidade e Moradia. E com o lema Ele veio morar entre nós. E para refletirmos um pouco sobre a campanha da fraternidade desse ano, nós convidamos o professor e pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, o padre Gilmar Paulo Marquezini, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é também a campanha da fraternidade, um pouco dos desafios e dos propósitos que a CNBB propõe no Brasil nesse ano. Padre Gilmar, prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quero agradecer à TV Serra pela parceria com a nossa paróquia, nossas atividades, sempre presente. Muito obrigado, Leandra, você, a TV Serra, e é uma alegria estar aqui mais uma vez, sobretudo nesse tempo especial da quaresma, campanha da fraternidade, nos preparando para a Páscoa e tantas atividades que nós temos nesses dias que seguem. Muito obrigado. Vamos conversar de um dos temas mais importantes e desafiantes que nós temos aqui no Brasil e em tantas realidades do mundo. Com certeza. Padre Gilmar, falando da campanha da fraternidade, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, há diversos anos trabalha todos os anos um tema geralmente social, na área, no espaço, enfim, no período da quaresma. Mas o que é propriamente a campanha da fraternidade no Brasil? Uma das grandes graças da Igreja do Brasil é porque há 6 décadas ela tem a chamada campanha da fraternidade. E é, digamos assim, um dos momentos mais significativos de evangelização, sensibilização. É o tempo de despertar para um tema, para algo importante da nossa realidade, da nossa vida. Nos últimos tempos, ela procurou trazer temas assim que abrangem, digamos assim, o tema da ecologia no seu sentido geral e entrando em temas específicos, como de certa maneira também é este ano.
E a campanha da fraternidade, ela é um convite para a conversão. Conversão pessoal, minha, claro, da igreja, da comunidade e também do mundo social ecológico. Por isso, o tema da campanha da fraternidade, conforme a motivação de cada ano, ele procura expressar aquilo que há de melhor que nós podemos fazer como cristãos, cidadãos, pessoas que pertencem à nossa realidade social do Brasil. E eu posso garantir a todos vocês, nesse tempo de Quaresma, a Semana Santa, que é o tempo da campanha da fraternidade, o tema que a igreja propõe é o tema mais falado no planeta. Não há dúvida sobre isso. Por exemplo, no passado nós conversamos sobre o tema da ecologia integral. Nesse tempo, a igreja, as missas, os meios de comunicação social, a questão política, foi o tema que mais foi trabalhado. E eu garanto que nesse ano o tema moradia, habitação, casa e também as coisas interligadas a este tema serão debate na igreja, na catequese, nos grupos, nos movimentos, nos meios de comunicação social como um todo, nas redes sociais, e vai ser um grande momento para conscientizar, tocar e lembrar o velho sonho que já está lá na Bíblia. Isaías disse assim: construirão casas e nelas habitarão. É um tema que a Igreja Católica olha que está sempre... É um desafio. Na verdade, são 3 elementos que a campanha da fraternidade ela propõe. Ela coloca em evidência um tema e depois a Igreja quer ajudar a sociedade a buscar soluções para essa temática, né? Em geral, nós temos adotado o método que vem da ação católica, que é ver, julgar e agir. Sendo que a palavra julgar, muito se pergunta o que é. É a iluminação bíblica. Por isso que o lema, por exemplo, ele veio morar no meio de nós, é uma das partes que está lá no texto proposto pela CNBB. Mas veja só, você, Leandro, o povo que nos acompanha, a primeira coisa a fazer é olhar a realidade. Então, em números, assim, para cada um dar-se conta da problemática que é a questão da moradia. Nós temos 6,6 milhões de déficit de moradias no Brasil. Faltam moradias. Ao todo, nós temos 91 milhões de moradias e faltam 6,6 milhões. Dessas 91 milhões de moradias, nós temos 18 milhões que são moradias ou ociosas, isto é, vagas, ou ocupadas ocasionalmente. Parece um número não tão expressivo, mas são 20% das moradias do Brasil. Ainda é importante dizer assim que nós temos dentro desse contexto 26 milhões de casas que são inadequadas. Isto é, foram feitas, mas não são adequadas. Por quê? Foram feitos como autoconstrução, né? Às vezes a pessoa pega lá um final de semana e começa a fazer, sem engenheiro, sem arquiteto, sem a questão do terreno, a seguridade da casa, porque não está nos padrões mínimos assim de construção para a habitabilidade humana e porque, digamos assim, lá está fora de algo normal, digamos assim, que poderíamos ter para poder habitar bem. E dentro disso, desses 26 milhões, nós temos 8 milhões de casas em risco. Isso é muito importante. Olha, eu já tive experiências, entrei em muitas moradias aqui na cidade de Caxias, Bento, também aqui em Farroupilha, mas também lá em Mauá, onde eu residi. E olha, quando a gente entra em algumas casas, de fato, a gente sente o risco iminente. Eu recordo quando eu trabalhei em Mauá, por exemplo, aquilo era... Mauá fica onde? São Paulo? Perto de Santo André. Santo André. Tem o ABC e Mauá, o M, né, de Mauá, pois tem outros também. Mauá era uma cidade mais ou menos como Caxias do Sul, e as casas eram penduradas nos morros.
eram feitas de tal maneira que eles iam entrando no morro e fazendo as casas. E é claro, quando vem chuvas e assim por diante, isso dá um problemão daqueles. Só para fazer essa pequena introdução, vamos fazer assim um resumo geral. Nós temos hoje, dessas 91 milhões de casas, de habitações, 40% são consideradas normais. E normais também é um problema, porque às vezes tem casa que a gente se faz bem feitinho, dá problema, né? Sim. Mas digamos assim, são as mais normais, dentro de um critério de habitação. E nós temos 60% das casas que não estão nos critérios que deveriam estar. Portanto, há um acréscimo de problemáticas sobre tudo isso, porque pensar a casa é uma questão da dignidade humana. Inclusive está lá no objetivo da campanha da fraternidade, é promover a reflexão, o entendimento e a necessidade da moradia ser digna para todas as pessoas, para as famílias. E é claro, a palavra digna, aí nós depois podemos debater sobre isso, e o que ela significa como desafio para a nossa sociedade. É claro, nós tivemos muitas políticas, atividades que foram feitas, não dá para falar, por exemplo, na questão do poder público, nos últimos anos, sem falar do projeto do governo, Minha Casa Minha Vida, que ajudou a solucionar bastante problema, não obstante tudo que falta. Não toda a demanda existente, né? Mas também tivemos no passado, assim para não ficar uma questão aqui e aí, nós temos hoje o projeto Minha Casa Minha Vida, mas no passado também teve um grande projeto, que foi aquele do BNH, que foi o maior antes desse Minha Casa Minha Vida. Só para a gente ver que teve iniciativas, mas há muito que se fazer nesse sentido. O senhor fala, Padre Gilmar, numa questão de uma moradia digna. É uma realidade que nós temos no Brasil de muita discrepância. Daqui a pouco, pessoas que estão morando numa condição muito elevada e outros que não têm o que morar. O que a gente entende por uma moradia digna? Então, uma das coisas que a campanha da fraternidade tem nos ensinado é olhar as coisas dentro daquilo que a gente chama a complexidade. A palavra complexidade, só para explicar, ela vem da palavra complexos, que é a palavra tecido. Isso é, para ver as coisas interligadas, assim, para ficar bem claro. Então, quando a gente fala a palavra moradia, não dá para ver só a casa em si. É um conjunto. É um conjunto de coisas. Então, tem até um ditado que diz assim, a moradia é a morada dos direitos, para dizer que por trás da moradia vêm todos os direitos. Se me permite, Leandro, eu vou fazer um pequeno resumo, até para quem está nos acompanhando entender um pouquinho. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a ONU. A ONU, ela foi assumindo, na verdade, esse pensamento integral da complexidade. E ela fez bem, embora, não obstante, o século passado, ela se ocupou muito com guerras. O século XX foi um século que teve 247 guerras. Então, mas mesmo assim ela conseguiu introduzir uma nova forma de ver o mundo, que é ver as coisas que veio lá da filosofia personalista e outras filosofias mais atuais, que ensinam a ver as coisas no contexto integral. Isso foi sendo assumido, de modo, um ponto assim para a gente se tocar, na Constituição de 1988 aqui no Brasil. E lá no capítulo 6º, a moradia foi colocada na mesma categoria das políticas públicas. Por isso, ela está no mesmo direito da saúde, da educação, da segurança, de questões humanas, digamos assim, da alimentação, por exemplo, que é daquelas que nós estamos vendo a preocupação que nós temos no mundo atual, e lá está a moradia. Portanto, não dá para pensar a casa só dizer, aquelas 4 paredes, não. A moradia está dentro de um espírito de política pública. E, digamos assim,
Depois, em 1992, a ONU organizou um comitê. E lá ela também colocou a moradia junto com essas questões do ambiente, lá não se fala muito ecologia ainda, né, como nós falamos hoje, da saúde, da educação, como um direito fundamental de todas as pessoas humanas. E olha só a data, 1992. A igreja tenta a realidade em 1993, ela já fez a primeira campanha da fraternidade sobre a moradia, com o lema, onde moras? Era uma pergunta. E nesse ano, eu estava lá em Mauá, por isso que foi muito importante essa ligação da campanha com a questão da casa, da moradia que eu falei antes. Só para entender o meu contexto também. Sim. É o segundo ano que a moradia volta como tema da campanha da fraternidade. 93 e agora 2026. Neste ano 2026. E por que ela voltou? Porque foi um pedido da Pastoral da Moradia, a Pastoral associadas a esse título da moradia, da construção, do movimento sem teto, que são pessoas preocupadas com essa questão. E veja só, vou te fazer antes de chegar a essa questão da moradia digna, nós aqui no Rio Grande do Sul nos damos conta, a gente nunca se deu muito conta disso, talvez também temos algumas condições maiores, mas nem tanto, se a gente for ver a realidade, agora nas enchentes. As enchentes atingiram a todos nós, atingiram aquele que estava ao lado do rio, ao lado da cidade de Porto Alegre, da cidade grande, classe média, classe alta, e nós nos damos conta o que significa perder uma casa, perder a história, entrar a água lá, por exemplo, e nós perdemos os livros, a certidão, a foto do pai, da mãe, do avô, e perder as condições de habitar uma casa. Por isso eu acho que o povo do Rio Grande do Sul tem que se dar conta dessa questão, da importância da moradia para todas as pessoas, porque ela é uma questão que está no fundamento e na concepção mais profunda que nós temos da pessoa humana. Haja visto que qualquer um de nós, ou quem casa, quem está trabalhando, a primeira coisa que quer é a moradia. É a moradia. Porque ela é fundamental para poder viver e viver com dignidade. Só finalizando outra vez, porque isso é muito importante. E aí, o que é uma moradia digna? É que a moradia digna, ela relaciona moradia e cidade. A moradia digna, ela exige a saúde, a educação, o transporte, o ônibus, a escola, a mobilidade humana, o asfalto ou algo parecido, porque você faz a moradia e a cidade também vai criando as condições para viver bem nesta moradia. Por isso, moradia digna, ela implica todas essas questões fundamentais, inseparáveis do mundo urbano, da cidadania, cidadania, que são ligadas à nossa. Você tem uma casa e não tem luz e não tem água, por isso que eu dizia que é preciso ver a moradia de forma integral, complexa, isto é, com todas as interligações que ela tem para ser considerada digna. Padre Gilmar, a nossa realidade aqui da Serra Gaúcha não é uma realidade tão gritante quanto grandes centros, mas também não podemos fechar os olhos porque temos problemas, temos desafios aqui também. Então, o diagnóstico é para nós também? Sim, é para todo mundo. Primeiro começa aqui porque a gente quando vê um desastre no Rio de Janeiro ou lá em Porto Alegre, a gente diz, esses aí, né? A gente já tem... E uma das coisas que a campanha quer é, primeiro, não normalizar aquilo que não está bem relacionado à moradia, mas também ela fala o racismo habitacional. Ela fala superar o racismo habitacional, porque quando acontece alguma coisa a gente já diz, são aquela gente, é aquele tipo, é aquela coisa. Pré-julgamentos. Claro, também precisa mudar nesse sentido. Quando nos últimos anos, sobretudo de 1940, aqui na nossa região, um pouquinho mais tarde, 50, 60, nós tivemos o grande êxodo rural. O êxodo rural
Imaginem vocês, antes nós tínhamos 10% na cidade e 90% no mundo rural. Em poucos anos inverteu. Nós chegamos a ter 85%, 90%, até 95% no mundo urbano e menos no mundo rural. Quem chega na cidade, é evidente que ele precisa ter o quê? Um terreno, uma casa, depois um carro, estudar os filhos. E por isso, quem está nas nossas cidades sabe a importância dessa conquista. A conquista com méritos de ter a sua casa. Mas nem todos conseguiram ter esse tempo, essas condições necessárias. Por isso aqui eu chamo a atenção que o poder público, seja ele em qualquer nível, em qualquer esfera, ele deve ter essa questão da habitação como uma das prioridades. Mas eu falo habitação nesse sentido geral, interligada a tantas outras questões. Porque no momento que você consegue ter esse espaço da moradia, você também depois humaniza as outras partes. E aqui na nossa região, precisamos sim, há condições que nós precisamos olhar, estar atentos, não normalizar, não deixar, digamos assim, tem lá uma situação e a gente fazer de conta que ela não é da nossa cidade. No entanto, como eu falei do início, é um dos temas mais desafiantes. Ele é desafiante para qualquer um e, de modo especial, para o poder público. Perfeito, muito obrigado, Padre Gilmar Marquezini. Nós vamos fazer agora o nosso intervalo. Depois, na volta, então, a gente retoma focando um pouco mais sobre a questão da abertura do ano da catequese na paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui de Farroupilha. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo.
Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A estabilidade ela é uma previsão legal para que a pessoa permaneça um período a mais durante um vínculo de trabalho. Exemplos clássicos de estabilidade. Você ganhou um bebê, você tem uma estabilidade de, além da licença maternidade, mais um mês vinculado ao seu trabalho. Você trabalha pela CIPA, você foi eleito pelos seus colegas de trabalho, durante este período você tem estabilidade no emprego. São várias ocasiões de estabilidade que te garantem. Uma delas, você precisa comunicar à empresa do teu direito, que é a estabilidade pré-aposentadoria. Ou seja, está próximo do teu período de se aposentar, comunique à empresa disso e garanta a tua estabilidade. Caso não respeitada a estabilidade, você tem direito a uma indenização pelo período que está sendo te negado, além de possíveis danos morais. Mas lembre, a estabilidade pode se extinguir em caso de justa causa, ou seja, você faltou emprego, você não trabalha efetivamente, faz piadas, isso pode ser um problema e você pode perder sim a tua estabilidade. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. É a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET, claro, toda a região cobertura Farroupilha, mais redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, site e também no aplicativo de celular. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Acessa lá www.csg.com.br e você vai conferir o meio que mais combinar, a forma que mais combinar com você. Padre Gilmar Marquezine, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui de Farroupilha, nosso convidado no dia de hoje. Vamos falar sobre a quarta-feira de cinzas, inicialmente, Padre Gilmar, um pouco do significado. Teremos 3 celebrações na Igreja Matriz aqui de Farroupilha, para quem quiser participar, sintam-se todos convidados. Mas enfim, o que é a quarta-feira de cinzas para nós católicos cristãos? Primeiramente, dizer assim que o lema da campanha da fraternidade que nós conversamos antes é: Ele veio morar no meio de nós.
E esse Jesus que veio morar no meio de nós, que veio realizar a missão, que traduzia a sua vida no caminho do amor, da paz, do reerguimento da vida humana e também recolocando a pessoa humana no lugar como digno, com dignidade, diante de Deus e de toda a humanidade. Ele também passou por momentos difíceis. Passou pela perseguição, pela morte, pelo desprezo. Haja visto que nós falamos sobre moradia, e veja só, Jesus, os pais dele já tiveram que fugir lá de Alcarém, porque estavam sendo perseguidos por Herodes, foram lá para Nazaré, bem longe. Jesus nasceu em Belém, numa gruta, sem casa. Quando nasceu e podia ter um pouco de vida, ficou sem casa de novo, porque teve que ir lá para o Egito, fugir da perseguição, da intolerância do rei Herodes. Quando voltou, foram morar lá em Nazaré. Nazaré, lá onde as casas eram tão desprezadas, que eles diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E depois, claro, Jesus também evangelizava nas casas, nas moradias. A igreja nasceu da casa doméstica. E toda essa missão de Jesus levou Jesus também para a cruz. A cruz e depois, como nós sabemos, a ressurreição e sentado à direita de Deus Pai. Amanhã, o dia de cinzas, nessa quarta-feira, é para preparar o nosso espírito, para rasgar o coração, para rasgar aquilo que não é bom diante de nós e diante de Deus, e a gente preparar o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, as nossas relações humanas, para podermos chegar ao dia da Páscoa cheios da alegria, do ressuscitado, aquele que nos ensina a vencer os modelos de morte, os tipos de morte, para construir a vida plena que queremos para todos. Por isso que ela inicia com espírito de jejum, para nos recolocar na intimidade, no silêncio, na escuta. O dia de cinzas para lembrar que nós viemos do pó e ao pó nós vamos voltar. É um dia de humildade. Por isso, todas as vezes que nós iniciamos o tempo de Quaresma, que é toda essa preparação para recordar aquele que veio morar no meio de nós, aquele que armou a sua tenda no meio de nós, como fundamento, horizonte da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, nós voltamos o nosso olhar para dentro, para depois abrirmos o coração para nossos irmãos, para aqueles que estão conosco. Por isso, como você já disse, nós vamos ter 3 missas aqui na Igreja Matriz, às 12 horas, às 18h30 e às 20 horas. Sendo que, veja, Leandro, quando estava ainda lá na outra paróquia Cristo Rei, a gente começou a fazer, nesse dia de cinza, a abertura da catequese. Quando vim para cá, também. E isso passou para a diocese agora. Uma coisa boa que a gente foi construindo e agora foi... A diocese encampou. Encampou. Sim. No dia de cinza fazermos essa abertura para criar esse espírito bonito. Por isso, na missa das 18h30, estarão presentes aqueles daqui da Igreja Matriz que fazem a primeira e a segunda etapa da catequese, e às 20 horas a missa também transmitida pela TV Serra, com a terceira e quarta etapa. E nas comunidades, São José, Nossa Senhora do Rosário, São Francisco, São Cristóvão e São Paulo da Cruz, às 19h30, teremos então a celebração da palavra, com os ministros da palavra, que nós vamos enviar nas missas para fazer a celebração e também a imposição das cinzas. Portanto, dia de cinzas é para lembrar que nós somos filhos amados de Deus e nós temos um grande desígnio de amor de Deus para realizarmos, e é preciso preparar a nossa intimidade e nosso coração para depois expressá-lo. Expressá-lo de muitas maneiras, inclusive essa sensibilidade da campanha da fraternidade que nós conversamos, ao menos para a gente não julgar,
mas para a gente entender e apoiar as boas iniciativas que existem na cidade e em outros lugares também. Padre Gilmar, é comum na quarta-feira de cinzas, assim como na sexta-feira santa, a Igreja Católica nos orienta ao jejum e abstinência de carne também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse sentido, porque, quarta-feira de cinzas, não vou tomar café, vou fazer jejum e está tudo certo. Não é só o jejum isolado também, né? Sabe que às vezes quando fala do jejum eu fico meio preocupado, porque a gente faz jejum de uma coisa e faz banquete de outra. Então às vezes eu fico um pouco assim, preocupado com essa questão de forçar um lado e a gente esquecer do outro lado. Mas é claro, a igreja, conforme a tradição, convida a 3 questões. O jejum, que é a gente renunciar a alguma coisa para dizer da importância do autodomínio sobre mim mesmo. A oração, que é a intimidade com Deus, com os irmãos, com a comunidade. E a esmola. Sabe que esses dias eu estava estudando a palavra esmola, a raiz da palavra esmola é a mesma raiz da palavra compaixão. Por isso a esmola ela é para estimular o espírito de compaixão, de espírito da sensibilidade, a superação da indiferença. E a esmola, ela tem muitos caminhos para ser feita. E não é feita só com aquele dinheirinho que a gente dá na igreja durante a missa, que é mais para manter a estrutura da igreja, a hóstia, a vela, a luz e assim por diante, a água. Mas a esmola no sentido de a gente poder fazer caridade com alguém que é necessitado, mas também fazermos esmola de amor, de compreensão, uma esmola de acolhida, uma esmola até de perdão, de reconciliação. São todas questões básicas do Evangelho que nem sempre são fáceis de realizar na nossa vida. Mas é preciso estimular. Sabe que essas questões, elas sempre exigem uma decisão, uma escolha aqui dentro. Se não tivermos uma decisão, não acontece nada. Às vezes pode acontecer alguma coisa por acaso, mas é muito difícil. Para ela ser verdadeira diante de Deus e das pessoas, elas exigem uma escolha, uma opção que nasce aqui dentro e depois eu vou realizando. Às vezes, inclusive, a gente não realiza logo. Ela exige tempo, maturação. Isso não tem nenhum problema. O importante é que tenha a decisão aqui, porque nós ouvimos, inclusive, nesse final de semana, Deus conhece o bem e o mal, mas Ele sempre quer nos encaminhar para o bem, porque Ele conhece a nossa vida e o nosso comportamento humano. Bom, para a gente encaminhar o nosso bate-papo, Padre Gilmar, também falando sobre a questão da catequese, o que vem chamando muito a atenção, e o senhor comentava na missa do último sábado também, aqui na Matriz, é que é cada vez maior o número de pessoas adultas que estão fazendo a catequese de adultos. Então, quer dizer, nunca é tarde para estar com Deus, né? Verdade. Você me fez uma pergunta e me lembrou uma coisa importante, ao menos para o povo saber. Todos já devem ter percebido lá a parte da frente do salão, da casa paroquial, as reformas que foram feitas. Eu agradeço muito a todos os que de uma ou de outra maneira colaboraram. E só lembrando que como a gente também precisa de segurança, quem vem lá nós temos o interfone. Então é só tocar o interfone, alguém atende, abre a porta, subimos lá para a secretaria paroquial e vocês vão ver que isso dá segurança para quem está trabalhando, mas para quem vai lá também. Às vezes o pessoal vai com dinheiro, vai com outras coisas de dízimo, esmola, assim por diante. Então é segurança para todos. A obra está pronta aí? E estamos, essa semana aqui, estamos finalizando com a limpeza lá das salas de catequese, auditório. Está ficando um espetáculo. Foi um investimento que valeu a pena. Nós, além da reforma geral que fizemos salas novas de catequese, colocamos a mesa para os catequistas, para quem coordena reuniões, o ambão da palavra de Deus, e outras questões que fomos aprimorando de energia, de eletricidade, de lâmpadas. Reformamos a sala, uma salinha só para a coordenação de catequese. Então está ficando um lugar maravilhoso. Também a capelinha que tinha lá, nós damos uma reformada. Está ficando muito bom. E só as pessoas se perguntam, mas quanta gente passa aí? Olha só,
nós temos 330 crianças na Igreja Matriz só da catequese. Temos depois, olha, o Pátenes, que na segunda-feira ocupa todas as salas, o curso de teologia, que também ocupa, eles ocupam toda a noite, tem as pastorais de escuta, de entreajuda, o cursílio, o ECC, outros movimentos também. Temos um grupo bom do AA, que faz um trabalho espetacular, NA também. E a minha estimativa é que passam 600 pessoas por semana. Por semana. Então são mais de 2.000 por mês. Sim. Para vocês entenderem o quanto foi importante todo esse trabalho que a gente está fazendo. Na verdade, foi um trabalho ali de correção, tinha muito problema com infiltração, com água. Foi feito um trabalho bem profundo. Não é só a fachada da frente que ficou muito bonita, mas também todo um trabalho que talvez a gente não enxergue, né? Tem que ser um trabalho para 50 anos, eu dizia, para ser uma coisa boa. A casa já tem mais de 50 anos, ela é de 74. E aí, então, todo esse trabalho está valendo a pena. E por isso eu quero, assim dizer, é uma forma de acolhida para essas 330 crianças, os seus familiares, catequistas e o povo de Deus. E ainda no meio do caminho, se precisar, a gente ainda vai fazer alguma coisa que seja necessária. E dentro desse espírito, já são 3 anos que eu estou aqui, agora dia 18 serão 3 anos que eu assumi oficialmente como pároco, como bispo, né? Mas eu já tinha vindo um mês antes trabalhar. Eu gostaria assim de lembrar que uma das coisas boas que a gente fez foi a catequese de adultos. Para aqueles que não tinham batismo, primeiro Eucaristia ou o sacramento do Crisma. E olha, muitos do que fizeram, além de participarem dos sacramentos, vários deles agora já são catequistas, outros serão ministros da Eucaristia, já estão participando de uma forma mais ativa. Por isso, olha só, um convite muito especial. Se você gostaria de participar da catequese de adultos, nós vamos ter 2 momentos. Na quinta-feira à noite, 19h30, até mais ou menos 21h30 ao máximo. E também um outro grupo que nós estamos organizando para quem trabalha à noite. Eu não tenho horário certo, porque vai depender muito do grupo, se entender qual é o horário que eles preferem. Mas venha conversar conosco e nós vamos adaptar, vamos ficar com o endereço, o telefone para entrarmos em contato. E, claro, qual é a idade? A idade proposta é 16 anos. Tem todo um roteiro que nós vamos seguindo, trabalhando, adaptando também aos adultos. Uma coisa é catequese para crianças, outra é para adultos. Adultos já têm vida, namora, já tem empresa, já tem trabalho, já tem um bom conhecimento de internet. É outra realidade. Alguns encontros serão até online, inclusive, para facilitar. Ou seja, não deixe passar. Venha logo fazer a inscrição, converse comigo na Secretaria Paroquial, os catequistas. Pode conversar até com o Leandro aqui, que ele também pode dar dicas e ajudar a vocês a fazerem a hora de Deus da sua vida. Alguém poderá dizer assim, mas eu já tenho algum ano a mais. Não esqueça, na Bíblia aparece muito a hora. Sim. Então agora é a hora de Deus que está te chamando, venha participar conosco. É verdade. Padre Gilmar, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez nos estúdios. Lhe deixo com a palavra final, gratidão por esse momento. Eu que agradeço imensamente a nossa igreja, as comunidades, a tantas pessoas que ajudam, colaboram. Agora, por exemplo, já estamos aí com a questão do dízimo, já tem um monte de zeladoras já conversando com as suas famílias, já estamos no caminho, nos preparando para a festa, a 103ª festa, e nós vamos apresentar os festeiros dia 28 às 18 horas na missa, transmitida também pela TV Serra. Gratidão imensa, contem sempre com a nossa oração, a nossa estima, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado, Padre Gilmar Paulo Marquezini, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, foi o nosso convidado hoje aqui nos estúdios. Falamos sobre muitas questões, mas todas elas ligadas à igreja também. Então fica o convite, quarta-feira de cinzas, às 12, às 18h30 e às 20 horas, 3 celebrações na Igreja Matriz de Farroupilha, todas elas com a imposição das cinzas? Todas. Então fica o convite, participem. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.
A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.